Fala galera, beleza? Aqui é o professor Fabiano Saldanha em mais uma aula aí sobre os nossos assuntos de eletroeletrônica. E hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o funcionamento, o princípio de funcionamento da corrente alternada. É de suma importância todo mundo que mexe aí com eletricidade, eletrônica, conhecer o princípio de funcionamento da corrente alternada, porque ela é diferente da corrente contínua, como o pessoal e a maioria dos técnicos aí estão habituados, né? É muito comum você ver um eletricista confundir positivo e negativo com neutro e fase. Às vezes você vê um eletricista aí trabalhando em instalação elétrica e ele chamando fase ou neutro de positivo e negativo. Isso é muito comum. E isso é errado, né? Porque a corrente contínua ela é diferente em funcionamento da corrente alternada. Ela tem as suas características. Então, vamos entender aí o princípio de funcionamento da corrente alternada? Vamos lá então. Bom, antes de nós iniciarmos então o nosso conceito teórico sobre corrente alternada, eu quero relembrar vocês a respeito desse dispositivo aqui, que é o gerador, né? Não sei se vocês estão lembrados de aulas anteriores que nós tivemos, e eu falei com vocês que basicamente o funcionamento de um gerador é o seguinte: você tem aqui um ímã, né, envolvendo uma bobina, né? Quando nós giramos aqui, olha, tá vendo essa manivela? Ó, nós temos aqui uma bobina, ok? E ela está envolta ao redor aqui de um campo magnético, ok? E toda vez que nós giramos essa bobina, que nós passamos essa bobina entre o campo magnético desses ímãs aqui, nós geramos uma corrente elétrica alternada, conforme vocês podem verificar aqui, olha, eu estou girando, tá vendo? Aqui o rotor, né? Aqui o rotor do motor, ok? E nós estamos gerando corrente alternada. Vocês podem ver que estamos gerando corrente alternada devido aqui a esse LED, tá? O LED é um componente eletrônico que ele permite a passagem da corrente elétrica somente em um sentido, em sentido oposto não. E como a corrente alternada ela muda de sentido toda hora, o diodo aqui, o LED, ele só registra a passagem da corrente apenas em um único sentido, no sentido contrário não. Então por isso que você vê o LED piscando. Okay? Então isso comprova que nós temos aqui a corrente alternada, olha, né? Ora a corrente ela está fluindo por um sentido e ora ela está fluindo por outro sentido, tá? Então isso aqui, nós temos aqui o chamado alternador, que ele vai gerar a corrente alternada, beleza, galera? E nós vamos ver que a corrente alternada, ela não tem positivo e não tem negativo, beleza? Porque toda hora ela está se alternando. Nós temos o que chamamos de fase. A fase ela é positiva e negativa ao mesmo tempo, dentro de um período de tempo, beleza? Vamos ver então esse conceito teórico? Vamos lá. Bom, turma, então para a gente poder começar, você tem que analisar o seguinte. A primeira coisa é o seguinte: a corrente alternada ela muda de sentido constantemente, beleza? Conforme nós podemos ver aqui por essa figura, tá? Nós temos aqui um alternador, conforme eu mostrei para vocês no vídeo anterior, beleza? Então nós temos aqui um alternador e vocês podem perceber que nos polos aqui desse alternador, a corrente ela se alterna toda hora. Uma hora um polo vai ser positivo e outra hora outro polo vai ser negativo. E assim vice-versa, conforme ali a rotação ali do rotor daquele alternador, ok? Para poder ficar bem elucidado para vocês, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: vamos supor que você tem lá a sua tomada de energia elétrica lá da sua casa, beleza? E por que a corrente ela muda toda hora? Porque analisa comigo o seguinte: na hora que esse polo aqui for positivo, beleza? O outro polo da sua tomada ele vai ser negativo, beleza? E na hora que aquele polo que era negativo, tem hora que ele vai ser positivo. E aquele polo que era positivo, ele vai ser negativo. Então você pode perceber que há uma alternância ali entre os valores de corrente, beleza? Você não tem positivo e negativo de um lado, e eles ficam se alternando, conforme nós podemos ver aqui novamente, aqui o alternador, né? Ele mostra pra gente ali, nos polos ali, essa alternância ali da corrente, beleza, galera? Bom, e nós temos também ali, como segundo item ali, característico da nossa corrente alternada, a corrente alternada, ela varia também no tempo, ou seja, ela leva um tempo para poder subir e ela leva um tempo para poder descer. Nós podemos ver aqui, através aqui dessa circunferência aqui, desse círculo aqui trigonométrico, que a corrente alternada ela vai variar no tempo também, beleza? Mais uma vez, para poder ficar bem ali elucidado para vocês, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: olha só, eu quero que você analise comigo aqui a seguinte característica da corrente alternada, beleza? Então nós temos ali o eixo aqui dos valores, ok? 127 volts
Aqui eu vou botar menos 127 volts, você vai entender isso aqui, beleza? E a corrente alternada, ela vai variar também no valor dela, beleza? O que isso vai acontecer? Bom, isso vai funcionar da seguinte forma. A tensão, ela não é 127 instantâneo, como na corrente contínua. A tensão, ela vai variar também no tempo. Então ela começa assim, olha, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ela faz isso aqui até chegar a 127 volts, beleza? Quando ela chegou a 127 volts, ela começa a cair. 126, 125, 124, 123, 122, 129, até chegar a 0 novamente, beleza? Ela faz isso quando ela é positiva, tá? E quando ela é negativa também ela faz, só que com valores negativos. Ela vai fazer menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, até chegar a menos 127. Quando ela chegou a menos 127, ela começa a cair novamente. Menos 126, menos 125, menos 124, menos 123, menos 10, menos 9, menos... até chegar a 0 novamente, ok? Então, esse eixo aqui é o eixo dos valores 0, ok? Então, esse aqui é o eixo 0 da nossa corrente alternada, beleza? Aqui nós temos os valores positivos e aqui nós temos os valores negativos dessa corrente alternada. Então você pode ver que além dela não ter um sentido, ela fica mudando aqui alternativamente, tá? Os valores também não são instantâneos. Os valores vão variar com relação ao tempo. Ele vai variar quando ele é positivo e ele vai variar quando ele é negativo, conforme nós podemos ver aqui através dessa figura aqui, esse círculo trigonométrico. Ele mostra exatamente isso, olha. Conforme nós temos a rotação ali do eixo do gerador, nós vemos ali também a variação com relação aos valores, porque conforme o eixo do gerador ele fosse movimentando, a tensão ela vai subindo gradativamente pelo lado positivo e ela vai subindo também gradativamente pelo lado negativo, beleza? Eu espero que essa figura aqui possa ter deixado bem elucidado para vocês como que a corrente alternada ela funciona, beleza? Vocês podem ver aqui embaixo, olha, o gerador, ok? Então o gerador aqui, ó, ele gira, beleza? E aqui nós vemos aqui essa rotação dele atuando exatamente aqui nesses valores da nossa corrente alternada, beleza, galera? Bom, podemos concluir então que a corrente alternada ela gira em torno de um círculo trigonométrico, conforme eu já falei, possuindo com isto aí, ângulos em graus em cada variação do tempo, conforme nós podemos ver aqui embaixo aqui, ó. Ela vai variar também com relação a graus, como nós estamos colocando aqui um círculo trigonométrico, nós sabemos ali em trigonometria que há graus ali de variação, beleza, galera? Bom, existem geradores que geram 3 senoides com um atraso de 120 graus em relação a ele. Então nós temos aqui um gerador e nós temos aqui as 3 bobinas desse gerador, tá? Aquele gerador que eu mostrei para vocês tinha somente 2 bobinas, mas os geradores das usinas hidroelétricas, os geradores reais, eles possuem ali basicamente 3 bobinas. E essas 3 bobinas, elas estão dispostas 120 graus uma em relação à outra, tá? Então, o que isso vai gerar? Isso vai gerar ali um atraso de uma senoide com a outra, em relação ali em 120 graus, uma em relação à outra. Enquanto uma bobina está gerando uma senoide, a outra vai estar gerando 120 graus em relação à outra. Então, nós vamos ter aqui 3 senoides com 120 graus, ok? De atraso, uma em relação à outra, porque nós temos ali 3 bobinas do gerador. É assim que é formado o sistema trifásico. No sistema trifásico ali, nós temos as 3 fases, ok? E 120 graus, uma em relação à outra, ok, galera? Conforme nós podemos ver aqui, através dessa figura aqui, tá? Então, nessa figura aqui, ó, nós temos aqui as 3 bobinas, ok? Nós podemos ver aqui, ó, as 3 senoides, beleza? Aqui as 3 senoides estão defasadas, estão atrasadas, uma em relação à outra, 120 graus. E nós vemos aqui também os seus valores também, que vão ser defasados ali, 120 graus. Então, para você que sempre se perguntou, pô, o trifásico, por que trifásico? Porque você tem basicamente 3 bobinas e uma atrasada em relação à outra, tá? Cabe também aqui um outro detalhe importante para vocês também, tá? Em corrente alternada não existe positivo e não existe negativo. O que existe são fases, tá? Então na sua tomada lá, aquele valorzinho, quando você chega com aquela chavinha de teste, que a chavinha de teste acendeu, na realidade aquilo ali não é positivo, ele é fase. Porque a fase ela é positiva e ela é negativa ao mesmo
tempo. Então, como ele não tem um positivo e não tem um negativo, nós chamamos isso aqui de fase, tá? Então, esse símbolozinho aqui, olha, que é a senoide, isso aqui é a fase, porque ela é positiva e negativa ao mesmo tempo, beleza, galera? Então, toda vez agora que você botar lá a chavinha de teste lá, que acendeu aquela chavinha de teste, aquilo dali não é positivo, é fase, ela é positiva e negativa ao mesmo tempo. E o outro que não acendeu é o nêutron, beleza? Que nós vamos ver futuramente aí nas aulas de elétrica aí, o que seria o nêutron. O nêutron, basicamente, ele é a tomada central do transformador, ali não há carga, não tem carga elétrica no nêutron, beleza? Mas isso aí é algo de nossos estudos posteriores, beleza, galera? Cabe aqui também, galera, uma observação que eu quero falar com vocês. Todo mundo já ouviu falar assim, a rede elétrica ela tem 60 Hz, tá? Mas Hz é a quantidade dessas senoides que você vai ter aqui no período de 1 segundo. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que no período de 1 segundo você vai ter 60 ondas dessa daqui, ok? Você vai ter 60 ondas dessa aqui no período de 1 segundo. Então você contou assim, isso aqui, olha, positivo e negativo aconteceu 60 vezes, beleza, galera? Isso aí, essa unidade de medida, nós chamamos de Hertz, ok? Então, Hertz é a unidade de medida dos ciclos por segundo. O que é um ciclo? O ciclo, ele é o período em que a onda ela vai alcançar o seu ciclo positivo e ela vai alcançar o seu ciclo negativo. Então, você fechou aqui um ciclo positivo e um ciclo negativo, você fechou um ciclo desse daqui, um ciclo. Você tem então aqui, né, no caso ali, 1 Hz. Se você fechar 60 ciclos daquele dali em 1 segundo, você vai ter 60 Hz. Você fechou 10 ciclos daquele dali em 1 segundo, você tem 10 Hz. Fabiano, e se eu fechar 1000 ciclos daquele dali em 1 segundo, você tem 1000 Hz. Só para você poder ter uma ideia, aqui na cidade de Petrópolis, nós temos uma emissora, ok? Que ela tem uma frequência de 88 milhões e 500 mil Hertz, ok? 88 milhões e 500 mil Hertz. Então nós temos ali 88 milhões e 500 mil ondas dessa daqui em 1 segundo, tá? Então Hertz é a unidade de medida de frequência, beleza? Frequência é o período em que você tem a quantidade de ondas daquela linha em 1 segundo, beleza? Espero que isso aí possa ter ficado bem claro para vocês também. Bom, a princípio é isso que você precisa conhecer sobre a corrente alternada, tá? Vamos dar uma olhada num equipamento utilizado para a gente poder visualizar essas ondas. O nome desse equipamento já, logo de cara, eu quero falar com vocês que é o osciloscópio, beleza? Mas antes você precisa entender, tá? O que uma senoide, uma senoide ela possui, tá? Uma senoide ela possui o que chamamos de período, tá? Que é o tempo que ela leva para poder completar um ciclo, conforme eu já tinha dito no vídeo anterior, tá? Então, um ciclo, o que é um ciclo? É na hora que ela completa isso aqui, ó, tá? Ela tem aqui um meio ciclo negativo, um meio ciclo positivo, ela completou isso aqui, você tem um período, beleza? Conforme eu já tinha explicado anteriormente, beleza, galera? Bom, então a escala de um osciloscópio baseada num período, que é o tempo que a onda leva para poder fazer um ciclo positivo e um negativo, ou vice-versa, tá? A escala de um osciloscópio, ela é feita em quadradinhos, conforme a gente pode ver aqui na figura aqui abaixo, tá? Os quadradinhos no plano horizontal, ele representa o tempo, que é o período da senoide, tá? Os quadradinhos no plano vertical, ele representa a tensão, o valor, conforme, mais uma vez, eu expliquei aqui anteriormente, como eu mostrei para vocês, né? Isso aqui, ó, é a tensão, ó, nós temos 127, menos 127, isso aqui é o tempo em que a senoide leva para poder completar um ciclo, beleza? E lá no osciloscópio ele vai ter esses quadradinhos, tá? Os quadradinhos ali, mais uma vez ali, no plano ali horizontal, ele vai representar o tempo, conforme isso aqui, ó lá, é o tempo, tá? E no vertical vai representar os valores, que no nosso caso ali vai ser a tensão, tá? Todo osciloscópio ele possui um botão para poder ajustar o plano horizontal, que é o tempo, tá? E o vertical, que é a tensão. O botão do tempo, a gente chama ele de divisão por tempo, ou time barra div, que é tempo por divisão, beleza? Time barra div, tempo por divisão, tá? Imagine então que o botão aqui do lado aqui, olha só, tenta imaginar comigo o seguinte, o botão aqui do lado ele foi colocado em 1 milissegundo, ok? Isso significa que
cada quadradinho desse daqui, olha, no plano horizontal, equivale a 1 milissegundo. Então você foi lá na escala do osciloscópio e botou o osciloscópio na escala de 1 milissegundo. Olha lá, time por divisão, tá? Então você botou ele na escala de 1 milissegundo. Isso quer dizer que todos os quadradinhos no plano horizontal vai equivaler a 1 milissegundo. Então a senoide aqui embaixo, aqui, a senoide do nosso exemplo, tá? Ela teria levado 5 milissegundos para poder completar um período, beleza? Porque ela alcançou ali 5 quadradinhos. Então nós temos aqui, olha, a senoide, ó, ela começa aqui nesse ciclo, ó, vem e termina aqui. Olha só quantos ciclos nós temos. 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá, ela terminou justamente aqui. Tá vendo? Novamente, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá. Ela levou 5 quadradinhos para poder completar um ciclo, beleza? Então nós temos ali 5 milissegundos, bem simples assim, desse jeito, beleza? Então nós tínhamos ali a nossa senoide, né? A nossa senoide, ela levou 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, tá? Ela completou 5 quadradinhos ali, levou 5 quadradinhos para poder completar uma senoide, beleza, galera? Bom, os osciloscópios mais modernos, eles já informam o período e a tensão, tá? Na sua tela, tem uma telinha lá, os digitais, ele já informa ali o período e a tensão do que você está medindo, tá? Por hora, isso aí é tudo que você precisa saber sobre o osciloscópio e a gente vai ver ali um osciloscópio funcionando. Eu vou medir a rede elétrica e nós vamos ver a senoide ali da rede elétrica, nós vamos ver ali os valores de tensão, a frequência que está sendo gerada, beleza? Vamos lá então? Bom, então nós vamos medir aqui a nossa tensão aqui da rede elétrica, ok? Eu vou colocar aqui então uma tomadinha aqui que eu fiz, né? Um jumperzinho aqui de uma tomada que eu fiz, beleza? O meu multímetro eu vou colocar aqui ó, na escala aqui de medição de tensão alternada, ok? E eu vou pegar agora as ponteiras aqui, beleza? Deixa eu posicioná-la aqui. E eu vou conectar as minhas ponteiras, beleza? Vou conectar essa ponteira aqui, perfeito? E vou estar conectando essa outra ponteira aqui. Ok, então nós temos aqui o nosso multímetro lá, medindo 126 volts, beleza? Então nós temos ali 126 volts, beleza? Que é a tensão da nossa rede elétrica, né? 127, né? 126 volts. Então é a tensão que nós temos aqui, olha, beleza? O que nós vamos fazer? Aqui eu tenho um osciloscópio, vocês podem ver que o osciloscópio por enquanto não está medindo nada, beleza? O osciloscópio ele trabalha com o que nós chamamos de canais, então tem canal 1, canal 2. Nós podemos medir aqui duas senoides aqui diferentes, beleza? E tem um botãozinho aqui, ó, muito interessante, chamado Outset. Ele sozinho ele vai calibrar, tá? E nós vamos averiguar o seguinte, olha só, a nossa rede elétrica de 127, na realidade, ela mede 180 volts, que é a nossa tensão de pico, ok? Então a tensão de pico da rede elétrica, ela chega a 180 volts. Nós vamos ver isso aqui embaixo, aqui, olha, ok? Aqui vai estar mostrando, no caso ali, a nossa tensão de pico, ou melhor, vai estar aqui, olha, tá? Vai estar aqui a nossa tensão de pico. Por enquanto, ele está medindo aí uma tensãozinha de 200 milivolts, deve ser alguma radiofrequência que está no ar, ele está medindo isso, tá? Mas nós vamos medir aqui a nossa rede elétrica diretamente. Bom, turma, então eu tenho aqui agora, né, o nosso osciloscópio ligado, tá vendo? Ele tá aqui, ó, o canal dele tá ligado, né? Eu coloquei aqui no canal 1, ok? Por enquanto ele não tá medindo nada porque o meu filtro de linha está desligado, já que ele se encontra ligado aqui, ó, no canal 1. Eu vou ligar o meu filtro de linha e aqui, olha, nós temos agora a nossa senoide, tá vendo? Então aqui agora nós temos a medição da nossa senoide, beleza? Bom, como eu falei com vocês, aqui nós temos o valor de, na realidade, de pico a pico, tá? O valor de pico a pico, ele tá dando ali, no caso, deixa eu ver se eu consigo focar melhor para vocês aqui, ó. Tá dando 364 volts ou 360 volts, tá? Chamada tensão de pico a pico. Por que tensão pico a pico? Ele mede o pico de subida e o pico de descida. Se tá dando 360, então logicamente a tensão de pico é 180, tá? Se você for ver aqui, olha, embaixo, o canal 1, ele tá separado com 50 volts por divisão. Já que eu utilizei aqui esse botão chamado Auto Set, e como esse osciloscópio aqui ele é digital, você não precisa selecionar lá o tempo por divisão, ele já faz isso sozinho, tá? Então o canal aqui de 50 volts por divisão quer dizer o seguinte, lembra que eu falei com vocês? Os quadradinhos que sobem são os valores de tensões, ok? E no plano horizontal é o tempo que a nossa senoide ela leva, beleza? Então já que eu tenho aqui 50 volts por divisão, isso indica que cada quadradinho desse aqui equivale a 50 volts. Então, olha só quantos quadradinhos essa onda ela está subindo. 50, 100, 150...
E ela chega aqui na metade, um pouquinho aqui na metade desse outro quadradinho. Então, na realidade, nós temos 180 volts, beleza? Ó, mais uma vez aqui, olha, quantos quadradinhos que ela sobe, olha, sabendo que cada quadradinho equivale a 50 volts. 50, 100, 150 e mais um pouquinho isso aqui, 180 volts. É o que está mostrando aqui a tensão de pico a pico. Então, 180 para cima, 180 para baixo, nós temos uma tensão de pico a pico de 360 volts. Beleza, galera? Bom, a frequência da nossa rede, lá, nós temos uma frequência de 60 Hz, lá, direitinho, tá vendo? E a nossa tensão RMS, que é root mean square, ou raiz média quadrada, ela é de 127 volts, beleza? Então, nós temos aqui uma tensão de 127 volts, tá? Essas tensões aqui de pico a pico, tensão RMS, isso aí a gente vê em prática na sala de aula, ok, galera? A priori eu quero que vocês só saibam que esse equipamento aqui, o osciloscópio, ele verifica realmente a forma de onda, a senoide da nossa rede elétrica ou qualquer outro tipo de geração de corrente alternada que você queira avaliar, beleza? Ele é um instrumento complexo, tá? Futuramente pretendo fazer aí um vídeo explicando só sobre outras particularidades dele, mas a priori é legal para você poder verificar realmente que a senoide, a nossa rede elétrica, ela é uma senoide, ela tem os seus picos positivos e os seus picos negativos, onde aqui nós temos a frequência da rede, lá 60 Hz, beleza? E aqui nós temos a nossa tensão de pico a pico, beleza, galera? Então tá aí o osciloscópio para vocês. Bom, galera, então é isso aí. Espero que vocês possam ter gostado dessa aula. Espero que vocês possam ter compreendido bastante essa questão da corrente alternada. Vocês viram então que corrente alternada não tem positivo e negativo. A corrente alternada ela tem o que chamamos de fase, ok? Aquele cabo que você mede ali, às vezes com aquela chavinha de teste, e ele tem uma certa carga nele, aquele ali é o cabo fase. Logicamente, o outro que não tem carga nenhuma é chamado de cabo neutro, ok? A nossa rede elétrica, por definição, ela é trifásica. A partir dessa rede trifásica, nós tiramos ali a bifásica e a monofásica para as residências, ok? Espero que isso possa ter ficado bem claro para vocês e vocês viram que realmente a corrente alternada ela tem as suas particularidades com relação ao tempo, porque ela vai variar o seu valor em relação ao tempo, beleza? Se vocês ficaram com alguma dúvida, vejam de novo essa aula, dê uma pesquisada aí, entre em contato, beleza? Então é isso aí, espero que vocês possam ter gostado dessa aula, até a próxima, tchau, tchau!